Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Como vocês já sabem, né? Aqueles que estão vendo pela primeira vez, eu sou a missionária Silvia, compositora para a glória de Deus. Eu venho compartilhar uma palavra da parte de Deus para o seu coração nesse dia. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Por que as coisas não acontecem? Por que Deus não me responde? Você já fez essa pergunta? Por que Deus não me responde? O que está acontecendo? Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a palavra de Deus para você nesse dia. Aqui está a resposta para os seus questionamentos, querido. Se o povo que se chama pelo meu nome, o nome que você tem chamado é o nome certo? Qual é o nome que você tem chamado? Nos seus momentos de conflito, nas suas dúvidas, no momento em que você tem que tomar decisões, será que você tem consultado esse nome? Ou será que você tem feito coisas da sua própria vontade, não tem consultado a Deus, não tem esperado a resposta de Deus, aí depois que dá tudo errado, ah, meu Deus, mas Deus não olhou para mim. Ah, meu Deus, mas por que aconteceu isso comigo? Poxa vida, eu já estava com o meu plano todo traçado, mas deu tudo errado. Esse era o seu plano. E Deus? Onde estava ele? Então, as consequências das nossas más decisões, com certeza elas vêm. Ninguém escapa das consequências. Então, é importante, antes de tomar qualquer decisão, consultar a Deus. Afinal de contas, ele fica só aguardando os seus filhos lembrar de conversar com ele. Deus está a todo momento querendo nos abençoar, querendo nos direcionar. Bênçãos ele tem de sobra para derramar para mim e para você. Mas muitas vezes Deus é ignorado. É, a palavra às vezes é dura, né? Mas é a verdade. Muitas vezes Deus, ele não fica no primeiro plano. A gente às vezes consulta um amigo, não é verdade? Olha, eu estou para fazer uma obra na minha casa. O que você acha? Convém fazer assim, essa? Olha, eu estou para eu quero trocar de profissão. Eu decidi. Ah, eu vou mudar. Eu não quero mais morar aqui nesse bairro. Então, esse querer, essas decisões, elas têm um preço. É importante consultar a Deus, sim. Tudo que nós formos fazer é muito importante. E ele responde, tá? Quando nós colocamos Deus em primeiro plano nas nossas vidas, ele responde. Deus não deixa seus filhos sem resposta. Muitas vezes a resposta não vem da forma que você gostaria que viesse. E nem no tempo em que você gostaria que viesse. Mas ela vem, tá? Porque essa palavra que está aqui em 2 Crônicas foi uma resposta que Deus trouxe para Salomão. Salomão acabou de edificar o templo e começou a orar ao Senhor. E ficou pedindo a Deus resposta, porque a presença de Deus não pode faltar na vida dos teus filhos. Você pode fazer tudo, você pode fazer tudo muito bonito, você pode ser uma pessoa, um excelente profissional na área em que você atua. Mas se te faltar a presença, oh, glória a Deus, se te faltar essa presença gloriosa, não fica completa a obra.
Então Salomão precisava da resposta, e Deus é aquele que responde com fogo, é aquele fogo gostoso, aleluia. E aqui, no título do mesmo capítulo 7, diz assim: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. A presença de Deus é algo sobrenatural, é algo que não tem como explicar, é algo que você sente. É forte. E para sentir essa presença, a resposta está aqui, no versículo que eu acabei de ler. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eis a questão, hein? Humilhar não é fácil. Meu Deus, puxa vida, eu vou ter que me humilhar. Meu Deus, e agora? Quando Deus dá direcionamento, você consegue. E muitas vezes você fica, né? Ah, eu não vou me humilhar, não. Ah, eu fui lá e magoei fulano, não deveria ter falado daquela maneira. Ah, mas eu vou ter que voltar lá. Eu pedir perdão. Ei, muitas vezes você deixa de ser abençoado porque você liberou uma palavra de ofensa, feriu, magoou e agora não quer voltar para pedir perdão. Então, muitos sofrimentos são consequências de causas mal resolvidas. E é dessa forma que Deus trabalha. É coração limpo, é coração puro, é reconhecer que errou e consertar. Mas aqui está falando de se humilhar perante Deus. Eu te dei um exemplo porque são coisas que acontecem no nosso cotidiano. Somos humanos, nós falhamos mesmo. Quantas vezes? Falhamos, falamos o que não deveríamos, mas o importante é corrigir, né? Errou, corrige. A palavra de Deus diz lá em João assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Viu aí? O importante é reconhecer que errou. E Deus vai te abençoar. Cada vez que você reconhecer que você errou, você soma ponto com Deus, tá? Isso é muito importante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha outro quesito importantíssimo. Quantas vezes você tem orado? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Daniel que ele orava 3 vezes ao dia. É muito importante manter essa comunhão com Deus. A gente conversa, né, com as pessoas, conversamos com nossos filhos, conversamos com nossos amigos, conversamos, esposa conversa com esposa, enfim. Amigas, então, né? Mulher conversa muito. Mas Deus gosta também de conversar. Deus, ele fica aguardando um momento em que você vai tirar um tempinho dessas 24 horas que ele te deu para conversar com ele. Conversar com Deus, conversar, relacionar-se com Deus. Deus não é um terapeuta que fica ali aguardando você chegar com uma lista de problemas. Olha, Deus, preciso resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deus gosta de conversar. Lembra que você tem um amigo. Deus, ele é o nosso amigo. É lógico que quando você tiver com um problema, ele vai estar ali para te ouvir, né? Os amigos nos ouvem, mas muitas vezes eles não têm como resolver. Mas só em ouvir já alivia, né? Pois Deus é aquele amigo que te ouve e ainda resolve o seu problema. E por que não parar mais tempo para conversar com esse amigo? Pensa sobre isso. Eu comecei essa live te perguntando se você tem conversado com Deus. Olha aí agora. Então, aqui está a resposta para todos os seus questionamentos. Se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Epa,
se converter dos seus maus caminhos. O que é isso, missionária? Deixar suas práticas de lado. Se eu tinha hábito de mentir, vou procurar não mentir mais. Se eu tinha o hábito de dar calote, poxa, eu não gostava de pagar minhas dívidas, então eu vou ter que pagar minhas dívidas agora. Poxa, eu não gostava de levar desaforo para casa, né? Tem gente que fala isso, né? Eu não levo desaforo para casa. Ei, agora você vai ter que procurar resolver seus problemas de uma forma mais suave. Eu vou ter que deixar todo mundo fazer comigo o que quer? Não. Só não precisa ser daquela forma, né? Você é inteligente, está entendendo tudo que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque Deus fez os seus filhos muito inteligentes. Então você sabe que existem formas sim de resolver os nossos problemas sem usar essa frase. Eu não levo desaforo para casa. Tem muitas formas de resolver com sabedoria. Não tem sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Aqui é a bússola. Isso aqui é uma bússola que ensina um homem a mulher viver. Tem receita para tudo no livro dos livros. Bom, eu encerro essa live porque eu acredito que tudo que eu precisava falar dentro desse versículo já foi passado para você. Depois de feito isso, se humilhou, orou, buscou a Deus direcionamento para se converter dos seus maus caminhos, porque os caminhos do homem é caminho mau. Há caminho que parece perfeito, mas no final dele é morte, caminho de morte. Em Provérbios fala sobre isso. Mas quando decidimos deixar as nossas práticas, os nossos maus caminhos, nossos maus hábitos de lado e procurar vivenciar o caminho de Deus, procurar novos hábitos, a receita do céu para viver melhor, aí o Senhor começa a responder às nossas orações. Esse é o momento que você vai começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. Deus, ele trabalha de formas que nós não entendemos. Eu não trabalho de carteira assinada. Eu já falei no primeiro vídeo sobre um milagre que eu recebi. E quando eu parei para fazer essa cirurgia, aí tinha assim uma certa preocupação. E agora, como que vai ser? Pois Deus trabalhou de tal forma que eu estava sem pagar o meu INSS 6 anos. 6 anos sem pagar o INSS. E ali eu comecei a pagar alguns meses quando surgiu a enfermidade, o tumor no rim. Se você for buscando lá no início, você vai ver o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso. Aí eu conto ali melhor. E agora? Como fazer? INSS atrasado. Viver de quê? Se eu sou autônomo. Eu sou uma técnica de enfermagem que trabalho como autônomo. Trabalho em home care. Não é carteira assinada. Porém, Deus agiu de tal forma que pagando poucos meses, eu consegui 6 meses de INSS. Oh, glória! Deus responde ou não responde a oração? Eu deixei nas mãos dele. Irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, fala assim: e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. E eu lancei sobre ele, foi isso que eu fiz. E Deus me respondeu. Para a glória de Deus, eu estou trabalhando de volta. Não só recebi 6 meses de INSS, como a minha vaga ficou guardadinha, me esperando, a família segurou a minha vaga. Gente, é muito Deus na minha vida, né? Aconteceu isso por quê, missionária? Porque você é boazinha? Não. Porque Deus está nos meus planos, porque eu converso com ele, eu me relaciono com ele. Então ele cuida. Eu lanço sobre ele e ele cuida. Então é dessa forma. Deus ouviu a minha oração, respondeu as minhas orações, assim como ele respondeu
a oração de Samuel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo que está em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, que eu li para vocês agora, vou deixar uma palhinha de um dos meus louvores que diz assim: se eu me humilhar e orar e buscar a Deus, se eu me arrepender dos meus pecados, Deus me ouvirá e sara minha terra. Eita Deus! Ele vai te ouvir, vai te responder. Oh, glória a Deus! Que Deus te abençoe. Fica na graça, na paz do Senhor Jesus. Que esse vídeo sirva para te motivar a conversar mais com Deus. Entregar tudo nas mãos dele e confiar, porque ele responde. Aquele que nele confia. Amém? E aquele que com ele se relaciona. Que Deus te abençoe, queridos.